Todo mundo nasce com a noção de certo e errado, de que existe uma força do bem e uma força do mal. Então, é mais ou menos em cima dessa ideia que a gente pensou em fazer esse filme. Eu já estava aqui. Você apenas não podia me ver. Com certeza esse é um tema que envolve todos nós. Todos estamos sob a influência ou do bem ou do mal. Vocês é que escolhem no que querem acreditar. Nós temos que tomar uma decisão. Não existe um meio termo. Você não é o pai da mentira? E a ideia para esse filme surgiu daí, essa noção de conflito entre o bem e o mal. Nós pensamos em fazer esse filme para expor claramente as artimanhas do arqui-inimigo de Deus, o diabo. Como que o inimigo de Deus faz para ganhar as pessoas? A forma como ele busca nos trair, nos seduzir e nos arrastar para o lado do mal. E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Na verdade, não basta somente um roteiro interessante. É preciso que a música seja empolgante, que os efeitos especiais sejam tão reais que pareçam que realmente aconteceram naquele momento, de forma que quem estivesse assistindo acreditasse naquilo. Você anda lendo a Bíblia, rapaz? Pesquisamos, principalmente na Bíblia, quais eram as estratégias, as ideias, os conceitos, os princípios por trás do Príncipe das Trevas. E aí compusemos o personagem e procuramos cercar com uma história envolvente, de suspense, com emoção, para que pudéssemos revelar esse lado escuro do conflito entre o bem e o mal. A gente procurou bastante um lugar que se encaixasse com a história impactante que a gente tinha. Eu lembro que quando a gente foi visitar o lugar, que nós vimos aquelas lápides destruídas, todo mundo pensou a mesma coisa. Esse é o lugar. Não somente o cemitério, mas todas as locações do filme, como a cidade abandonada e aquela parte da floresta, são propriedades que são administradas por um hospital que no passado tratava da doença da lepra. Todo lugar ele é carregado de um conteúdo histórico muito forte. E eu acho que isso foi transmitido um pouco para o filme também. Quando você lida com um personagem que é sobrenatural, então você precisa, obviamente, que coisas sobrenaturais aconteçam na história. O cinema é uma forma de arte. E a arte às vezes expressa coisas que nós não conseguimos expressar fisicamente. E no filme, isso se traduz através dos efeitos especiais. São eles que traduzem o pensamento do diretor e tornam aquela coisa que antes era simplesmente uma visão nebulosa, uma coisa real. Não tenha medo. Em alguns momentos foram efeitos discretos, somente para agregar mais valor à narrativa no aspecto visual. Mas em outros momentos foi bem fantasioso e muito descarado. Efeitos especiais não são um fim em si mesmo. Não tem ninguém aqui. Isso é o que você pensa. E só é um bom filme se ele tiver uma boa história. Mesmo sendo média-metragem, nós gastamos centenas de horas para poder fazer esses efeitos especiais. Na hora que o meu personagem está dirigindo o carro, ou então uma hora que aparece uma linha do horizonte, tem um efeito especial ali que ajuda a trazer credibilidade para essa narrativa, que ajuda a enriquecer um pouco mais daquilo que a gente está assistindo. Os efeitos eles têm de vir para encorpar a história, para dar credibilidade para a história. Os efeitos especiais, que são vários, não são o centro das coisas, eles são apenas acessórios que nós utilizamos para passar credibilidade, para tornar a cena verossímil. Se tem uma parte desse filme que me chama a atenção, são os efeitos sonoros. Todos os sons desse filme foram inseridos na pós-produção. Os únicos sons reais foram das conversas entre o repórter e o próprio diabo. O filme Entrevista com o Diabo é um filme do gênero suspense. Então eu queria que os sons do filme viessem agregar, criar uma atmosfera, fazer com que a pessoa que estivesse assistindo o filme se sentisse lá dentro da imagem,
dentro do set, no contexto do acontecimento. Para isso, nós tivemos de fazer um trabalho pesado na pós-produção, inserindo esses sons tiveram de ser gravados todos separadamente. Tem um momento que o repórter está andando dentro da casa e conforme ele vai dando os passos, os sons vão se modificando. E isso aí realmente traz toda a atmosfera que a gente esperava. Para que a história fosse realmente envolvente, nós precisávamos de uma cooperação total entre imagem, sons do ambiente e trilha sonora. Então, nós primeiro definimos que tipo de trilha sonora nós íamos querer. Uma trilha sonora que passasse a ideia de suspense. Como? Que estilo de música? A música clássica nunca sai de moda, e esse foi o estilo musical utilizado e escolhido para o filme Entrevista com o Diabo. Então, se alguém assistir esse curta-metragem daqui 20, 30 anos, a música ainda vai ser atual. Uma das partes que eu gostei muito do filme foi a parte da cidade abandonada, onde o repórter anda por aquele clima desolado e aquelas ruínas da cidade. A trilha sonora para o filme Entrevista com o Diabo é 100% original. Aliás, eu quero congratular aqui o componente da nossa equipe, o Bruno Volpone, extremamente responsável e competente nessa área de produção, de composição. Ele que foi o mago por trás da composição dessa música, que deu toda essa atmosfera tenebrosa para o filme. Quem assiste não faz nem ideia de que tudo aquilo foi captado com uma câmera só. Isso, na verdade, foi um grande desafio, porque as cenas deveriam ter continuidade. Mas isso não prejudicou a narrativa do filme. Nós conseguimos dar fluência às cenas e à história. Fizemos questão também de utilizar nesse filme lentes anamórficas, para dar um look mais cinematográfico, cinemascope, né? Essa visão ampliada da imagem, e também porque as lentes anamórficas elas fornecem um padrão de desfoque único. Isso trouxe um certo charme à estética do filme. Quando você assiste um bom filme, você não tem ideia de quanto trabalho foi necessário para que aquele filme ficasse bom. É lógico que, com bastante dinheiro, você facilita as coisas. Nós tínhamos um roteiro incrível, locações espetaculares, mas o nosso orçamento era bem enxuto. Algo em torno de R$4.000 ou então $2.000. O verdadeiro desafio é quando você tem que fazer uma coisa difícil, sem dinheiro. Então, a solução encontrada foi a seguinte: poucas pessoas, tente fazer todas as coisas. Cena 6, take 3A. Cena 1, take 2A. Cena 7, take 1B. Cena 7. Take 10A. Cena 9, take 3P. Take 4H. O filme Entrevista com o Diabo foi o nosso primeiro filme cinematográfico. Nós temos diversos projetos em vista, estamos escrevendo outros roteiros. Em breve, aquele que eu crucifiquei vai voltar para esta terra e acabar com o meu domínio. Eu sei que não vai ter saída, que depois eu vou ser destruído. Eu acredito que o resultado foi muito bom e as pessoas que assistirem o filme com certeza vão gostar e vão se interessar pelo tema.